Muito se fala na importância da leitura, mas pouco se fala em dicas para adquirir esse hábito. A gente escuta tanta gente dizendo que as gerações mais novas não leem livros, as gerações mais novas não estão interessadas em livro físico, mas não escutamos ninguém nos dando dicas ou conselhos para ajudar a gente a retomar a leitura ou introduzir a leitura como um hábito no nosso cotidiano. E é por isso que eu vim trazer essas dicas nesse vídeo. São dicas que eu vi em outros lugares e principalmente são dicas que eu fui percebendo e analisando ao longo da minha vida mesmo como leitora. Primeiro, ler não é sobre performance. É sobre entender que o fato da leitura, do seu momento, pegar um livro, abrir um livro e começar a ler, esse momento já é válido. Não é sobre quantas páginas você lê em um dia, não é sobre em quanto tempo você termina um livro de 200 páginas, não é sobre quantos livros você consegue ler em um mês, não é sobre quantos livros você lê ao mesmo tempo. É para ser um processo prazeroso, é para ser um momento gostoso, principalmente se você quer retomar esse hábito, ou se você quer, na verdade, introduzir a leitura na sua vida. Então, o seu cérebro deve entender que esse é um momento gostoso no seu dia. Entender também que a leitura é um processo muito subjetivo, é muito único. Então, coloque na sua cabeça que se você ler uma página por dia, já está ótimo. O que leva ao meu segundo conselho, que é você entender que ler um livro por mês ou levar o tempo que você precisar para ler um livro é válido. Não é um trabalho, não é para ser uma meta que você vai ter que alcançar. Você deixar naturalmente a sua mente absorver aquele conhecimento, mergulhar naquela história, e isso leva tempo. Número 3, ler em voz alta. Às vezes, quando a gente lê em voz alta, ajuda não só a gente a se concentrar, como também a leitura flui melhor. Vou dar um exemplo meu. Quando eu estava na faculdade, para ler textos mais difíceis, de Freud, Lacan, né, ali quando você está sendo introduzido à psicanálise, precisava repetir muitas vezes o mesmo parágrafo e às vezes só quando eu lia em voz alta é que eu conseguia absorver o que o autor estava querendo transmitir com o livro. Então, ler em voz alta às vezes ajuda a gente a entender e a prosseguir com a nossa leitura. Mesmo que pareça estranho, ler em voz alta vai te ajudar. Número 4. Ler com música alta, ler com barulho, ler em um silêncio absoluto, ler com fone de ouvido é válido. Tem pessoas que não só não se incomodam com barulho, como inclusive preferem ler no barulho. Então tem gente que gosta ali de um ponto de som, uma música mais ambiente, tem outras pessoas que gostam de ler enquanto um álbum, uma música que elas gostam. É normal também, é um teste aí que você pode fazer. Pode ir a um café, você pode ir a uma padaria e você pode ali se perceber como é que flui a sua leitura nesses outros ambientes. Número 5, ler só quando te der vontade. Eu penso que se você quer introduzir a leitura na sua vida, se você quer ter esse hábito, eu disse no começo, você precisa entender, né, o seu cérebro, a química do seu corpo, precisa entender que aquilo ali é algo que você faz que vai te dar prazer. E também entender todos os benefícios da leitura. Ou seja, se você coloca a leitura como um compromisso, como mais uma tarefa do seu dia a ser marcada ali na lista de tarefas diárias. Você acha que você vai realmente entender a leitura como algo prazeroso? Você acha que você vai entender a leitura como uma atividade, como um hobby, como algo gostoso a ser feito? Ou você vai entender a leitura como uma coisa chata, cansativa e, ai meu Deus, lá vou eu ter que ler porque tem que ler? Não vai funcionar. E por isso que a ambientação te ajuda muito. Velas, por exemplo. Ou ler em um ambiente que te deixa mais relaxado, por exemplo, no seu quarto, deitada na cama, ou deitada no sofá. Ah, mas me dá sono. Mas te deixa relaxado? Você consegue ler? A leitura, ela não serve só no sentido de conhecimento, mas ela serve realmente para ser um momento prazeroso. E é bom que você entenda isso porque também facilita esse processo de ter a leitura como um hábito. Número 6. Ler só um trecho. Ler só um capítulo, ou 2 capítulos, ou só alguns capítulos. Pular capítulos, abandonar o livro, começar mais de um livro ao mesmo tempo. Tudo isso é válido.
Cada experiência com o livro é uma experiência única. Se você tenha lido a sinopse de um livro e você acha ele interessante, você começa o livro, a escrita não te pega, você não mergulha muito no livro. E aí eu acho válido você sim tentar uma vez, 2 vezes, não deu, abandona, não vai ficar com culpa, peso na consciência, ai meu Deus, comecei o livro, não terminei, tenho que ler até o final, porque todo mundo gostou desse livro, como é que eu não vou gostar desse livro? É impossível um livro agradar 100% das pessoas que vão ler esse livro. Então é entender que tem livros que a gente não se conecta. Tem livros que a gente começa a ler pensando que é uma coisa, e aí quando a gente vê, é outra coisa. Tem livro que começa bem bom, bem interessante, e aí no meio ou no final do livro vai ficando meio chato. Tem capítulo do livro que é maçante, que é lento, que é muito mastigado, sem necessidade. Acontece. Eu sou super a favor da gente dar uma chance pro livro. Não insista, porque isso pode atrapalhar na criação desse hábito. O conselho, assim, pra mim, ele é básico, mas às vezes a gente não consegue colocar muito bem isso na nossa cabeça. É procurar gênero de livros que você sente que vão te atrair mais. Se é um suspense, se é algo em um teor mais psicológico, se é biografia de algum artista que você gosta muito, se é livros sobre crimes, ou romances policiais, ou só romance, ou procure histórias que te despertem interesse. Leia a sinopse para ter uma ideia. Mas lembre que a sinopse é também a impressão subjetiva de alguém sobre aquele livro. Talvez te atraia, talvez não. Aconteceu muito das duas situações na minha vida. A sinopse ser muito boa, vou ler o livro, não gosto. A sinopse ser muito ruim e o livro ser maravilhoso. O que mais pode te ajudar? Vá assistir um review de alguém, vá assistir alguém comentando sobre esse livro. Eu, inclusive, no meu canal tenho algumas resenhas de alguns livros. É um canal recente, então ainda não tem muitas. Tendo cada vez trazer mais resenhas de livros. Faço as minhas resenhas e comento rapidamente também de alguns livros, tanto aqui no YouTube quanto no TikTok. Inclusive, em muitos vídeos eu sempre digo, essa leitura é uma leitura legal para quem é iniciante, para quem quer introduzir a leitura. Eu sempre aviso quando eu acho que o livro tem essa leitura leve, sabe? Tem uma escrita que é fácil de conectar, tem personagens que são bem construídos e a história é muito interessante, sabe? Pega, sabe, de jeito? Prende na história. Então eu sempre aviso também, quando eu faço as minhas resenhas, se esse livro é um livro interessante também para quem tá procurando algo para ler ou tá saindo de uma ressaca literária. Entender que reler o mesmo parágrafo trocentas vezes, porque a sua cabeça está bem distante, está em outro universo, é normal. Às vezes a leitura, ou o ambiente, né, a forma onde você está lendo, é tão relaxante que desprende da história do livro e o nosso inconsciente, né, a nossa mente já vai lá longe e isso acontece. E aí você volta ali mais ou menos onde você parou na história e continua, segue o baile. Importantíssimo, você não precisa fazer anotações. Não é porque fulaninha de tal adora riscar o livro dela, adora meter post-it, adora marcar texto, não, que você precisa fazer igual. Essa eu gosto muito. Leve o seu livro para lugares. Não só para experimentar a sua leitura em lugares diferentes, como também para, de fato, introduzir isso como hábito e, ao invés de você ficar em outros aplicativos e rolando a tela, e rolando o feed, e tome-lhe tempo de tela. Pega teu livro, abre teu livro, lê 1 página, 2 páginas, você já está avançando no livro, já está instigando, já está tentando criar esse hábito, tentando naturalizar esse comportamento. Último, mas extremamente importante, você não precisa ler livros que estão na moda. Não precisa ler aquele livro só porque ele está no hype, então esse vai ser o seu próximo livro, porque a blogueira X está lendo esse livro. Talvez a blogueira X nem esteja achando esse livro tão interessante, ela só está postando para mostrar que ela está lendo alguma coisa. Ou porque o título do livro é interessante. Gente, acontece, viu? Muito, inclusive, mais do que vocês pensam. Qualquer livro que você for ler é válido. Mesmo que exista trocentos livros aí pelo mundo, e acreditem, existem vários, que eu não suporto, eu jamais vou abrir minha boca para dizer que a leitura desse livro não é válida. É isso, gente. Essas foram as dicas. Eu espero do fundo do meu coração que essas dicas te ajudem de alguma forma ou ajudem alguém a retomar a leitura, a ler mais ou se sentir mais acolhido nesse mundo da leitura.
Se você estiver procurando alguma indicação de livros, eu tenho alguns vídeos no meu canal de livros que eu indico absurdamente muito, porque assim, todo livro que eu faço resenha e posto nesse canal é porque o livro me tocou muito, a ponto de querer fazer o vídeo. No TikTok também eu coloco algumas resenhas que são mais rápidas, coloco ali uns vídeos mais curtos, às vezes mostro, né, conto alguns trechos de livros. Então eu te convido a conhecer mais dos meus dois canais, tanto aqui quanto lá no TikTok.